fortalece. Nós esquecemos muitas das vezes que o Senhor é o único que dá o nosso sustento, o único que nos dá força, o único que nos dá unção para que continuemos firmes na caminhada. Deus, Ele não escolheu as coisas sábias, as coisas nobres e as coisas poderosas deste mundo. Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as sábias. E neste momento Ele pede para que Gideão derrube o altar do Deus Baal, para que o culto de Israel esteja no devido lugar e que ele esteja adorando somente ao verdadeiro Deus. Assim feito, Gideão foi de noite, derrubou o seu culto, pegou 10 empregados e derrubou aquele altar que estava construído ao Deus Baal. Mas Gideão, o anjo do Senhor chega a Gideão e diz: você está pronto para a batalha. Gideão reúne 32 mil homens, mas ainda assim Gideão está inseguro. Ainda assim, por tanto tempo que Deus entregou os israelitas nas mãos dos medianitas, por 7 anos eles estavam sendo oprimidos, Gideão ainda está inseguro. E Gideão pede mais provas ao Senhor. Ele pede para que o Senhor ele deixa no lagar um pedaço de lã, e ele fala ao Senhor: Senhor, se na manhã seguinte eu voltar aqui e esse pedaço de lã estiver molhado e ao redor dele estiver seco, eu sei que o Senhor aqui está falando comigo. E na manhã seguinte ele foi e a lã estava molhada e ao redor estava seco. E ainda ele continuou duvidando e ele pede: Deus, se no outro dia de noite eu voltar aqui e ao redor estiver molhado e a lã estiver seca, aí eu tenho certeza que o Senhor está falando comigo. E ele foi na noite seguinte, a lã estava seca e ao redor estava molhado. Aí ele entrou no Senhor e reuniu seus homens para que pudessem ir à batalha. E quando ele estava indo, o Senhor veio até Gideão e disse: Gideão, tem gente demais aí. Você não pode ir para a batalha com tantos homens, porque você vai achar que foi pela sua capacidade que você venceu. E Gideão reuniu 32 mil homens e o Senhor diz: Gideão, fala para o povo, fala para os soldados, aqueles que tiverem com medo que volte. E Gideão fala: aqueles que estão com medo podem voltar para suas casas. E 22 mil homens voltam, ficam somente 10 mil. E mesmo assim o Senhor chega a Gideão e diz: Gideão, tem gente demais ainda. Leve todos para o lago, leve todos para a margem do rio e mande que tomem água. E Gideão ordenou que todos fossem até a margem do rio e tomassem água. E 300 homens foram até a margem do rio e pegaram a água com suas mãos e levaram até a sua boca. E o resto dos homens lamberam a água feito cachorro, se ajoelharam e lamberam a água. O propósito de Deus foi ensinar a Gideão isso, aqui neste momento, quando eles vão até a margem do rio, é que as pessoas, aqueles homens que pegaram a água e levaram até a boca, são homens que estavam prevenidos contra qualquer ataque inimigo que pudesse ocorrer. Aqueles homens que lamberam a água feitos cachorros foram homens desprevenidos, que não cuidaram da sua retaguarda, e estavam vulneráveis a qualquer ataque inimigo, porque lamberam e colocaram o rosto diante da água e não viram a sua retaguarda e ao seu redor, se o inimigo pudesse atacar. Então Deus aqui, Ele escolhe os corajosos e os prevenidos. Ele está querendo ensinar a Gideão, para que Gideão vá à batalha somente com aqueles que são corajosos e prevenidos. E nós podemos ver aqui que Gideão vai até a batalha, mas ainda assim, Deus dá mais uma prova para Gideão. Quando Gideão está com esses 300 homens somente, Gideão está com esses 300 homens, Deus, Ele dá a possibilidade de que Gideão escute a conversa de um dos soldados medianitas, dizendo que Deus já tinha entregado a vitória para Gideão. Deus dá mais essa prova e Gideão não tem dúvida de que a vitória seria dele. E com esses 300 homens, ele divide em 3 grupos de 100 homens, e cada um com um cântaro na mão e uma corneta. Se divide em 3 grupos de 100 homens, e quando Gideão dá a ordem, cada grupo pega e quebra aqueles cântaros com fogo e tocam as trombetas. O exército medianita olha aquilo e olha todo aquele barulho e olha todo aquele fogo do lado e pensa que está sendo atacado por um grande exército, e eles começam a entrar em desespero neste momento e começam a ferir a cada um, e começam a ferir a si mesmos. E neste momento eu vejo o exército mediano, de tanto desespero que eles estavam, neste momento eles começam a correr, começam a fugir e começam a se ferir aí mesmo. Gideão vai até e dá ordem para que mais soldados venham e acabe aniquilando totalmente o exército de Midian. Eu vejo aqui que Deus quer ensinar algo muito bonito a Gideão, porque
Porque Gideão, ele reuniu um exército de 32 mil homens. E Deus, ele pede para que esse exército, para que os covardes voltem. E Deus, ele faz mais uma prova a Gideão, e eles pedem para que os desprevenidos também voltem. E fiquem somente os corajosos e os prevenidos. Porque muitas das vezes para que o exército de Gideão fique reduzido somente a 300 homens, eram 300 homens contra 130 dos soldados dos exércitos medianitas. E Deus queria ensinar a Gideão o seguinte, que muitas das vezes a nossa autossuficiência, o nosso orgulho nos afasta de Deus. Nós muitas das vezes, quando nós temos um milagre, quando Deus vem até nós e nos dá a cura, nos dá um milagre para o nosso problema, nós esquecemos muitas das vezes do Senhor, e nós achamos que o milagre foi porque nós dobramos o nosso joelho e oramos, porque simplesmente nós recorremos ao nosso, muitas das vezes nós temos muito poder aquisitivo e vamos até médicos, os médicos até dão a cura, os médicos dão remédios, até a gente tem a nossa cura, e nós esquecemos que o nosso único Salvador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma é o Senhor. E nós acreditamos que por nós mesmos nós somos curados, nós somos restaurados. O nosso milagre aconteceu porque nós, pela nossa capacidade, mas o que Deus tenta ensinar a Gideão aqui é que uma vitória com 300 homens contra 130 só pode vir do Senhor e não dele. Isso que Deus quer ensinar a Gideão, e muitas das vezes é isso que Deus quer nos ensinar, e que tudo é para a glória do Senhor. Nada é para a nossa autossuficiência, nada é para a nossa glória, porque nós não somos nada, nós somos fracos, nós somos o pó da terra. E o povo israelita neste momento esquece da promessa que o Senhor lhe fez, mas Deus procura Gideão, que é o homem humilde, o menor da sua terra. Ele é o menor da sua família, porque Deus, ele não quer usar aquele que é maior, porque aquele que é maior, aquele que se acha o maior, ele se acha poderoso, ele se acha que só ele pode, que ele faz, que ele cura, ele acha que porque ele tem conhecimento bíblico, ele acha que por ele orar, ele acha que por ele jejuar, aonde ele colocar a sua mão vai curar, Deus vai fazer, e não é verdade. Deus procura aqueles que são pequenos para transformar fortes. Deus procura aqueles que dizem que não são para confundir aqueles que são. E o povo de Israel se esqueceu da promessa do Senhor neste momento. O povo esquece da promessa que o Senhor fez, que diz que ia livrar ele das mãos dos medianitas, mas Deus usa Gideão com apenas 300 homens para matar um exército de 130 mil homens. Nós podemos ver a grandeza do Senhor neste momento. Nós podemos ver o quão nosso Deus é grande, o quão nosso Deus é fiel para conosco. Nós podemos ver aqui que Deus, ele jamais desampara um servo seu, ele jamais desampara aquele que ora, aquele que jejua, aquele que consagra. Mas Deus, ele quer que nós sejamos humildes e admitimos que a vitória e o nosso milagre só vem de Deus, e é Ele quem dá. É isso que Deus tenta ensinar, e é isso que eu estava lendo, e isso que Deus me ensinou aqui também. É que nós podemos orar e buscar a Deus, mas que o milagre só vem de Deus, e que nós devemos reconhecer em nossos corações que o milagre, a promessa de Deus, quando ela é feita em nossa vida, nós devemos aceitar essa promessa, e quando ela se cumpre em nossa vida, nós devemos ter a consciência de que ela só se cumpriu porque Deus quis que se cumprisse. Aleluia. Irmão, eu quero que vocês se coloquem de pé. Aleluia. Nesse instante.